Hoje eu tô aqui em cenário diferente pra gente falar sobre a partida entre Fluminense e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, partida que promete ser agitadíssima pelos objetivos das duas equipes envolvidas, então vem comigo pra ficar por dentro de tudo sobre esse jogo, o horário, prováveis escalações, onde assistir. O meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Pra gente começar com as informações básicas para quem quer acompanhar essa partida, Fluminense e Atlético Paranaense vão se enfrentar às 6h30 na Liga Arena e vai ter transmissão da Cazé TV pela Prime Video. Então, se você quiser acompanhar esse jogo, ou você vai precisar acompanhar pela Rede Furacão ou pela Prime Video, que aí é a transmissão de fato com imagens. E a nossa live pós-jogo, você já sabe, o nosso encontro marcado de sempre vai acontecer logo após essa partida, então espero por vocês. E já fica ligadinho se você quiser participar para se inscrever no nosso canal, que a gente sempre avisa, sempre manda o link da nossa transmissão aqui pela nossa aba de comunidade. E é claro, né, já aproveita também para deixar o seu like antes da gente falar um pouco mais sobre esse confronto. Esse é um confronto que promete ser bastante difícil, porque pelos últimos jogos, o Atlético Paranaense ele já largou a fase do não ganha de ninguém, nem em casa e nem fora. E agora, com 41 pontos, o Atlético tem a oportunidade nesse jogo, caso conquiste a vitória, de se salvar dentro do Campeonato Brasileiro. O que é tudo que a gente quer também e tudo que a gente precisa. E para poder alcançar isso, precisa de pelo menos mais um empate e uma vitória, considerando aí que 43 pontos também se salve nessa tabela. Então é um jogo que vale muito para as duas equipes e que as duas vão ter que correr bastante. Nesse caso, a gente ainda tem a questão do gramado sintético da Liga Arena, que é um gramado muito ruim, bem difícil, é possível ganhar lá, mas normalmente os times demoram um pouquinho a se adaptar, normalmente os primeiros minutos de jogo você já sente isso e vão se adaptando conforme a partida. Dessa vez o Fluminense fez um certo intensivão em gramado sintético, treinou no gramado sintético do CT do Curitiba no sábado antes dessa partida, então a gente espera que nesse sentido até esteja um pouco mais preparado, apesar dessas gramas, tudo indica serem diferentes ali, tanto o gramado da Liga quanto o gramado do Curitiba, mas o Fluminense não tem esse hábito de treinar em gramado sintético, então acho que qualquer ajuda nesse sentido é válida. E para esse jogo a gente também não vai ter a pressão favorável da nossa torcida. A pressão, o Atlético Paranaense, a torcida do Atlético também tá comprando muito barulho, assim como a gente tá comprando. Então é um jogo que promete ter muita atenção nas arquibancadas, muita pressão, na verdade, das arquibancadas. E o time vai precisar lidar com isso psicologicamente se quiser vencer do Atlético Paranaense, se quiser conquistar pontos fora de casa, que é algo que hoje o Fluminense está com uma certa dificuldade. E para essa partida, tivemos aí informações de que o Mano fez testes diferentes, tanto de esquema como de jogadores, para esse jogo. Então vamos falar logo sobre esses testes e essa provável escalação. Com o desfalque do Keno para essa partida, que ficou de fora por conta da entorse que ele teve no jogo contra o Criciúma, não viajou com a delegação, o GE informou que o Mano fez alguns testes nos últimos treinos, inclusive testes utilizando a formação com 3 zagueiros. O Lima foi quem fez ali o homem a mais no meio de campo. E o Cano chegou a ser usado como titular nesses treinos, então é uma possibilidade para essa partida. Mas apesar desses testes indicarem que a gente pode ver algo diferente na noite de hoje, o GE colocou uma provável escalação que a gente já está bem acostumado a ver em campo, com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva e Thiago Santos e Diogo Barbosa na linha de defesa, no meio-campo, Facundo Bernal, Martinelli, Lima e Ganso, e no ataque, John Arias e Cauã Elias, tendo a possibilidade de repente ser o Cano titular nessa escalação. E aí o que a gente pode comentar sobre essa escalação? Eu acho que vão ter sempre alguns questionamentos da torcida que são completamente compreensíveis, como a manutenção de Samuel Xavier e Diogo Barbosa nesse time titular. E aí sobre isso, galera, não é que eu estou satisfeita, é que eu já aceitei que o Mano não vai fazer essas alterações, então eu não fico batendo nessa mesma tecla porque eu sei que é um pouco inútil. E aí, sem saber como o Guga está, né? O Guga tem a questão de que ficou de fora da última relação
por conta, se eu não me engano, de um quadro viral. Não sei, não cheguei a conseguir informação ali, se alguém publicou, se ele foi para esse jogo. Até a sexta-feira isso ainda não tinha ficado claro. E o Diogo Barbosa, o que o Gabriel Amaral chegou a falar é que, apurando um pouco mais sobre a situação para tentar entender o porquê o Gabriel Fuentes não tem recebido oportunidade, parece que o que ele ouviu, né, ali é de que o Gabriel Fuentes sabe que o Diogo Barbosa o Mano gosta muito do futebol do Diogo Barbosa. Então entende que não tá tendo oportunidade não por conta do desempenho dele ou de problemas de adaptação, mas por uma preferência de fato do Mano Menezes, o que já era algo que todo mundo já imaginava. Até porque o Diogo Barbosa já vem sendo titular há algum tempo, ainda quando o Marcelo estava por aqui. E aí, se a gente for falar sobre as posições que são possíveis do Mano fazer a alteração, quem eu gostaria de ver como titular em campo seria o Germancano e não o Cauã Elias. Eu acho que isso fica muito evidente no último jogo. E se a gente for parar para pensar, alguns jogos a gente também já viu um cenário assim. O time no jogo contra o Criciúma consegue produzir no primeiro tempo boas chances de gol, poderia produzir mais, ok, mas consegue produzir boas chances de gols, e eram gols que claramente precisavam de alguém mais finalizador, o que é o perfil do Germancano, né? E aí a gente tem também um outro cenário para esse jogo, que é um jogo com muita pressão da torcida adversária, um jogo que vale muito para as duas equipes, então acho que precisa de um jogador de fato mais raçudo. A galera chegou a comentar isso na última live, eu concordo super com isso, e é um perfil muito mais a cara do Germancano. Obviamente, pode entrar e dar certo desde o primeiro tempo, como pode entrar e não dar certo, como a gente já chegou a ver algumas atuações mais abaixo do Germancano nos últimos tempos, mas se a gente for levar em consideração pelo menos os últimos 2, 3 jogos, dá pra dizer que não é um absurdo ter o Germancano como titular, e também não é um absurdo ter o Cauã Elias no banco, porque as partidas do Cauã Elias também não vinham sendo muito boas. Mas uma das preocupações que geralmente a gente acaba não falando tanto no pré-jogo, porque a gente fica muito focado na provável escalação, mas que eu acho que também vale ser mencionada, eu acho que o último jogo escancara um pouco isso, como também a escalação como titular. Ela não é absurda, até porque ela consegue produzir um futebol muito melhor do que o apresentado no segundo tempo, mas o segundo tempo é devastador. E como a gente tem que ter uma preocupação com essas figuras que entram no segundo tempo. Kevin Serna é um cara que, pra mim, eu acredito que vai entregar bastante pra gente em 2025, mas está muito abaixo. O Kevin Serna não conseguiu segurar a bola na lateral, assim, foi um nível absurdo no último jogo, também não havia ido bem contra o Fortaleza. O Marquinhos não vai ser mais uma dor de cabeça pra gente, porque o Dedé Oneley trouxe a informação de que ele tinha já se despedido dos colegas, porque o Fluminense não pretendia tentar uma renovação desse contrato de empréstimo com o Arsenal, não tinha dinheiro para pagar pelo jogador. E aí o Lessa trouxe até alguns outros detalhes de que o Mano, na verdade, por questões técnicas, não pretende mais utilizar o Marquinhos, então já conversou com a diretoria para poder liberar o jogador. É um cara que chegou a entrar bem depois nas substituições da partida contra o Internacional. Já a última partida contra o Criciúma é realmente muito abaixo e não vai ser opção para esse jogo. Só que tem gente nova como opção para esse jogo. Ali vai ser o primeiro jogo que esses jogadores viajaram com a equipe titular, então podem ser relacionados para essa partida. Tudo indica que terão espaço na lista de relacionados para poder entrar, que são Isaac e Riquelme Felipe do Sub-17. Eu confesso pra vocês que eu cheguei a falar diversas vezes que eu não vejo muito Mano utilizando esses garotos nessa reta final, porque eu acho que a gente já teve algumas oportunidades para poder testar e que esses meninos poderiam se mostrar úteis, e até o momento isso não aconteceu. Até uma das informações que o Gabriel Amaral também falou, que parece que o Mano não estava utilizando esses jogadores por conta da pressão. Não via, no caso, nesse sentido, espaço para eles lidarem com essa pressão e, na verdade, correr o risco de acabar perdendo esses jogadores. Eu acho que agora a pressão é ainda maior,
Então, assim, fica até um pouco contraditório se usar, mas o desespero também é muito grande e eu espero que esses meninos tenham oportunidade em campo em algum momento. Entre ver o Serna mais uma vez e ver, de repente, Isaac ou Riquelme e Felipe improvisados ali pela ponta, eu prefiro ver algo novo e enfim, me dê alguma expectativa de que algo possa surgir de bom dali. E vale também lembrar que esses meninos foram campeões no gramado sintético do Allianz, então, de repente, estão mais adaptados até que o nosso time profissional com esse tipo de gramado. Enfim, se apegar a tudo que possa ser positivo dentro de campo para o Fluminense nessa partida, porque o dentro de campo é quem tem ficado devendo nesses últimos jogos, né? E aí, assim, obviamente o Fluminense tem que entrar para ganhar, mas eu acho que tem que ser um objetivo muito claro de que a gente não pode perder essa partida. A gente tem que conseguir sair pelo menos com 1 ponto de lá, porque caso a gente não consiga, para poder conquistar os 43 pontos, a gente vai acabar dependendo da última rodada, o que eu acho que ninguém quer chegar na última rodada dependendo de fazer ponto contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas agora vamos falar sobre o nosso adversário e a arbitragem para esse jogo. Segundo o GE, a equipe do Atlético Paranaense tem o retorno do Thiago Heleno, que estava suspenso na última partida e volta para retomar a titularidade. E Canóbio e Eric estão recuperados de lesão, então devem ficar como opção para o banco para esse jogo. Com isso, a provável escalação do Atlético tem Mikael no gol, Léo Godoy, Lucas Beleze, Thiago Heleno e Esquivel. No meio-campo, Gabriel, Felipinho e Zapelli. No ataque, Nicão, Coelho e Pablo. E o árbitro para essa partida, é claro que vocês já sabem que é um árbitro paulista, como virou moda aqui nos jogos do Fluminense. Será o Rafael Claus, ele novamente. Deve ter apitado pelo menos uns 3 jogos nessa sequência. E será ele de novo. Mas então é torcer para que hoje a gente não tenha nenhum erro de arbitragem dentro de campo e que o Fluminense possa produzir um futebol competitivo, de preferência trazendo os 3 pontos para casa. E hoje, então, eu te aguardo na nossa live pós-jogo, logo depois dessa partida. Vou deixar o link na nossa aba de comunidade. E a nossa live pós-jogo era para ser justamente a live com a participação do membro. Os membros faz o Ellen tem direito a participar do sorteio para poder participar de uma live pós-jogo. Ter essa chance de participar de uma live pós-jogo ao mês. A gente no momento só tem um membro que faz o L, então seria o Emerson Monteiro, que participou da última, mas eu cismei que novembro tinha 31 dias. Achei que hoje era o jogo do dia 31, então que o jogo contra o Cuiabá seria o jogo dessa participação. Vai acabar ficando pra essa, depois inclusive te mando mensagem, Emerson. Mas então, beijo no coração, saudações tricolores e nos vemos mais tarde na nossa live pós-jogo.